no Instagram da Renise, no caso. Uhum. Olá, boa noite. Olha aqui, Ari Brito, César Tucci invadindo. A gente está invadindo o canal do Facebook da Renise Gomes e também no YouTube para fazer a transmissão. Já tem gente aqui no chat. Olha só a participação do Sérgio Tucci, O que pelo papai. sobrenome, né? Veio aqui conferir se realmente sextou, se o César Tucci está fazendo a lição de casa direitinho numa sexta-feira à noite. E vou falar para vocês o seguinte, não só para o Sérgio, né? Tá aqui, ó, a Clara também, boa noite. A verdade é Filha. que só a gente para fazer uma live sexta-feira à noite para falar de inteligência emocional. Vamos combinar Num que nós feriadão, né? somos, e no meio de uma semana de feriado, tal, todo mundo derrubou as transmissões, falou, não vamos fazer, tal, e a gente foi lá e manteve, e inclusive a gente invadiu a casa da Renise, que está chegando aqui com a gente. Vamos lá então, Renise, boa Perdão. noite, querida, nós Boa estamos ao noite. vivo aqui, Renise chegando também. Eu estava falando, Renise, que a gente invadiu a sua casa, porque a gente simplesmente começou a transmissão na sua página, você chegando ainda, a gente nem Que esperou. bacana, é um negócio emocionante, né? Um negócio diferente, quanto que a gente tem, uma né? dinâmica incrível, exatamente. Mas Um a gente tem minuto essa ao vivo. intimidade já. E cheguei no Instagram, o César Tucci. Muito Oi. legal. Pessoal, Deixa eu arrumar aqui, pera só um pouquinho. boa noite para quem está chegando aqui, muitas pessoas dando boa noite, muito legal, né? Tá aqui com pessoas incríveis. Hoje o tema é inteligência emocional e de praxe, quando a gente faz as Power Lives para falar um pouquinho sobre a questão do empoderamento, eu acabo sendo o mestre de cerimônias e eu faço a apresentação. Mas eu gostaria de dizer que esse tema é um tema apaixonante. Inteligência emocional, para mim, quando eu comecei a estudar comportamento e comecei a entender Muito que existia bem, essa tal da Tucci. inteligência emocional, muito legal. Então, bora lá, vamos fazer a melhor live de todas. E aí, agora que a Renise já chegou aqui, já está no YouTube, eu vou entrar aqui também no Instagram para a gente ficar todos juntos em todos os canais. Então, vamos lá. Vamos entrar também no Instagram, porque afinal nós somos multimídia, não é isso, pessoal? Vamos Nós lá. somos multitudo, né? Porque um tava dando aula até agora, gravando, editando, o outro acabou de sair de uma live, a outra tava no compromisso, veio voando. É isso, é a vida, né, gente? Para Precisa muita vocês terem uma inteligência ideia, emocional. para vocês terem uma ideia, de sexta-feira eu dou aula presencial, porque algumas aulas já voltaram, né? Eu tinha falado para vocês, e hoje eu estava na Unisanta, né? Eu estava até agora lá dando aula presencial, e aí saí, né, da aula correndo, vim para cá para fazer, então ainda estou assim, no ritmo dos universitários, porque eu estou falando, não paro de falar, porque a gente fica acelerado, mas é legal, por uma boa causa. Então, vamos falar de inteligência emocional? Bora. Vamos lá? Bora. Primeiro, deixar uma dica que quando a gente fala de inteligência emocional, e a gente já comentou isso em outras situações, sejam bem-vindos aí para quem está chegando, né, dando a boa noite. Tem várias pessoas, tanto no Instagram como no YouTube, no Facebook. A gente está transmitindo ao vivo pelo canal do YouTube da Coach Renise Gomes, também no Facebook e no Instagram. Então, assim, hoje é jornada tripla. Diz os nossos empresários que a gente ganha 3 vezes mais quando a gente faz live assim, porque somam os cachês e a gente fica milionário. A gente já está naquela fase que a riqueza já não é suficiente, a gente está lá no mente milionária, né? Já está ganhando em triplo. Mas, de qualquer forma, é um prazer estar aqui com vocês. Então, para quem não me conhece, já que eu estou na página aqui da Renise, eu sou Ari Brito, eu sou especialista em psicologia do consumidor, neuropsicologia, comportamento humano, desenvolvimento, neurociência, entre um monte de outras coisas, mestrado, doutorado, um monte de coisas que são bacanas para dizer o seguinte: eu estudo a mente humana. E aí, quando as pessoas falam assim, vamos falar de inteligência emocional, aí eu fico super excitado, porque para mim é o tema favorito, não tenha dúvida. Tem gente que fala, mas você gosta de falar de neurociência.
eu gosto de falar de mente, de comportamento humano, e aí, para mim, inteligência emocional é tudo de bom. E aí já deixo um convite para vocês que estão aí no país todo, pessoasdevalor.com.br. Esse final de semana vai entrar um programa super incrível comigo, a Renise Gomes e o César Tucci falando sobre o Setembro Amarelo, e aí a gente fala muito sobre inteligência emocional. Então, se você quiser, na hora que terminar essa live aqui, já vai lá no like, lá já no site, ou se quiser no canal do YouTube também, tá lá no Pessoas de Valor. É um programa muito especial. Eu tenho certeza que quem assistir esse programa vai comentar lá embaixo, falar sobre alguma experiência que teve, porque, para quem não sabe, Setembro Amarelo, a gente fala sobre, digamos assim, o maior problema que a gente está vendo hoje, uma pandemia sobre o suicídio. A Renise fala muito bem sobre essa questão lá, né, que a gente está falando, né, de números, inclusive, da Organização Mundial da Saúde, e eu, a partir de agora, paro de falar, porque senão eu vou roubar todo o tempo dessa live. Renise, agora é contigo. Eu vou pedir o Tucci para se apresentar também. Você se apresentou? O Tucci se apresentar. Que eu estava falando assim, Rê, porque como você não veio, eu roubei o teu tempo. Porque aí eu ótimo, você já falou por você e por mim a introdução. Então bora lá, agora é com vocês. Tucci. Tucci pode se apresentar para nós? Vamos lá, meu nome é César Tucci, eu sou especialista em desenvolvimento do potencial humano. Atualmente trabalhando muito com mentoria de autoconhecimento. Estou aqui nesse projeto Empoderamento Profissional 3.0 com essas feras. Tocando o projeto Educar para a Vida Plena, que tem cheio de novidade em 2022 para escolas, educadores, pais e, sobretudo, para os jovens e as crianças. Sou apaixonado pelo tema desenvolvimento humano, apaixonado pelo que eu venho aprendendo cada vez mais sobre o ser humano, principalmente pelo ponto de vista da psicologia positiva, mas também da filosofia, a amada filosofia, da neurociência e de tudo mais que a gente vai ampliando, porque falar de ser humano no cinema, tá o ser humano no teatro, na arte, na matemática, na política, envolve a vida, nossos filhos, como o tema de hoje, inteligência emocional, que a gente vai ver aqui, que você vai usar no trabalho, vai usar com seus filhos, vai usar na rua, vai usar para suportar a pandemia, para administrar os tempos que nós estamos atravessando, enfim. É fascinante esse campo de estudo, eu sou apaixonado por isso. Muito bem. Eu sou a coach Renise Gomes, concordo tudo com o que o Ari e o Tucci falaram, eu também amo tudo isso, né? Uma vida dedicada ao desenvolvimento humano. Eu sou psicóloga, socióloga, assistente social, e a gente não para de estudar, não é assim, Ari? Cada dia uma pós nova, um interesse novo, porque a nossa missão é contribuir para o desenvolvimento do outro, levar o outro ao seu melhor. Então, isso não tem fim, né? Isso começa e vai sempre. Então, vamos para o nosso tema. O que é inteligência emocional para você que está nos ouvindo? O que para você significa inteligência emocional? Esse termo é muito usado, até batido em certo sentido. Eu já assisti uma vez uma palestra que o cara, o tema era inteligência emocional, ele falou um pouquinho só de conteúdo, o restante ele ficou lá vendendo, mas a parte que ele falou errado. Ai, deu vontade de ir lá e falar, opa, não é bem assim, mas tudo bem, né? Porque às vezes as pessoas simplificam demais o conceito e não é exatamente. Eu continuei falando para dar um tempo para você pensar o que é inteligência emocional para você. Então, olha só, inteligência emocional é a forma como nós nos gerenciamos e como que a gente lida com os relacionamentos. Então, tem a ver comigo mesmo, mas também tem a ver com o outro. E, às vezes, quando a gente fala assim que uma pessoa é muito bem-sucedida na vida como ser humano, é uma pessoa excepcional, assim como o Tucci, assim como o Ari, assim como vocês que estão aqui conosco, né? É uma pessoa que é muito empática, é uma pessoa que está presente. Estamos na live, estamos aqui participando, deixa aí a sua pergunta, o seu comentário, tem gente aqui com uma porção de comentários, eu estou achando um barato, eu sei que a Lu vai colocar aí para nós, e
Então, é essa pessoa que interage, que sabe ouvir o outro, que sabe ser divertido com o outro, né? Então, tudo isso é um aprendizado que a gente vai desenvolvendo, não é? Como é uma inteligência, ela pode ser desenvolvida. Não é assim, Ari? Eu acho que é, né? Quem sou eu para rebater a Renise, Tuti? Imagina, né? A gente poderia começar pela referência, né? Que quando a gente fala, por exemplo, múltiplas inteligências, a gente costuma trazer o Gardner como uma referência bibliográfica, já que nós somos pesquisadores também. Acho que essa é a grande diferença das Power Lives, né? Quando a gente junta 3 pessoas que, além de ser curiosos da mente, curiosos do comportamento humano, mas também nós estudamos, né? A gente, como a Renise falou, a gente emenda um curso no outro e sempre está se capacitando, independente de cursos, né? Assim, acho que a curiosidade atrai, né, conhecimento e a gente acaba sempre buscando novas formas de trazer esse conhecimento. Então, é legal sempre ter fundamentação, que eu acho que é a diferença de quem assistiu nossas lives, é isso, né? A gente não é acadêmico de ficar dando aula aqui, porque nem é essa propriedade, então aqui é um outro universo, mas ao mesmo tempo a gente traz um conteúdo diferente. E aí eu gosto muito de fazer a relação do Daniel Goleman, que fala de inteligência emocional, com a questão do Gardner, das múltiplas inteligências, porque às vezes a gente fica com a ideia, e aí quando cita múltiplas inteligências é assim, existem vários tipos de inteligência, por exemplo, uma inteligência matemática, uma inteligência musical, e aí uma de comunicação. Então, assim, a gente vai separando as várias inteligências e chega num determinado momento que a gente, e aí muita gente coloca, né, até a Renise falou, acaba colocando de forma equivocada, como a inteligência emocional, como se fosse um desses pilares para trabalhar dentro dessas várias inteligências, como se fosse assim, dentro da nossa mente, a gente tem várias inteligências, e aí uma delas a gente vai trabalhar a questão emocional. E a gestão da emocionalidade, como a gente fala hoje de forma mais atual, né, o Goleman trouxe o conceito de inteligência emocional, como a Renise já colocou, e de uma forma mais ampliada, a gente tem que pensar não a inteligência emocional como um tipo de inteligência, mas como a gente vai gerenciar a nossa inteligência do ponto de vista das nossas emoções e dos nossos sentimentos também, para a gente poder aplicar em questões práticas, em atividades práticas do nosso cotidiano. Por exemplo, nós temos aqui alguns músicos, né? E aí o músico, ele tem uma inteligência musical? Tem. Então, normalmente uma pessoa com uma inteligência musical, né, trazendo Gardner, ele acaba tendo uma inteligência que fala assim, poxa, ele tem então uma certa aptidão, uma vocação musical. Só que, por exemplo, o Tuti, se me permite usar como exemplo, que é um dos músicos aqui do grupo, o Tuti, por exemplo, ele toca maravilhosamente bem e compõe maravilhosamente bem, mas em muitos momentos ele está fazendo algo que é da inteligência musical, mas colocando em prática a sua inteligência emocional. Por quê? Porque ele coloca a emoção no que faz, como tem gente, e eu já toquei em orquestra, e aí, então, eu também sou um dos músicos do grupo. Opa, eu não sabia, Ari! Vamos lá, breaking news! Sexta-feira à noite, né? Mas, assim, eu toquei em orquestra, e, assim, a execução de uma peça, muitas vezes a precisão, e a gente treina muitas horas por dia, muitos dias antes da execução de uma peça, chega num determinado momento que a gente não está mais colocando emoção naquela realização, né? Às vezes é até difícil de falar para quem não é da música, porque fica, poxa, mas a música é tão emocionante. Só que a música que emociona a plateia, muitas vezes a gente está executando com uma perfeição matemática. E aí a gente está falando de uma inteligência matemática. Então a gestão da emocionalidade é, em alguns momentos, não deixar o nervoso invadir a tua inteligência musical e você não errar na hora de executar uma peça ou executar um discurso, no caso da oratória. Então, a gestão da emocionalidade é você conseguir balancear esses vários sentimentos, essas várias emoções que a gente tem no dia a dia. Vamos lá. Ari, o que você toca? Eu toco trompete. Que legal! Você sabia, Tuti? Não, sabia não. Olha, surpresa da noite para nós. Eu só falei isso porque é uma live de sexta-feira, claro, porque senão eu não falaria. É praticamente uma happy hour, né? Exato. Aí eu já falo para o lado músico, tal. Tem gente que participa aqui da live, por exemplo, tem sempre o Luiz Yossi lá que participa, né? Que é praticamente meu irmão mais novo, porque a gente cresceu junto, e o irmão dele, o Washington, é um extremamente profissional, né? Um músico extremamente profissional, também trompetista.
e a gente tocou muito, né, junto. Para vocês terem uma ideia, eu toquei até na banda do Exército. Olha que loucura, isso vocês também não sabiam. Não. Então, eu toquei trompete muito tempo, né? E aí, como músico clássico, né? Tanto de clássico como jazz, porque metal permite ir para esses dois universos, tem que ter uma execução perfeita. E aí a gente emociona o outro e faz o outro se arrepiar e às vezes até chorar tocando, mas a gente está numa execução matemática e aí tentando administrar o máximo possível as nossas emoções para não errar na execução. Então, a execução perfeita não é aquele cara falar, pô, ele colocou emoção naquilo, não. Ele provocou emoção no outro. E eu vejo muito isso no campo da oratória. Vocês sabem que eu dou aula de oratória, curso de oratória, e a gente vê muito isso, que é aquela coisa de eu estou falando e eu estou provocando emoções quando a gente está falando ou quando está fazendo uma meditação, e naquele momento a gente tem que se emocionar, tem que administrar nossa emoção Isaac, de uma forma impecável. Tá bom? Uhum. Traz meu violão. Bora lá. Olha lá, já vai tocar. Eu ia fazer uma brincadeira, mas eu não coloquei no mudo. Olha só, deixa eu só falar uma coisinha. A Iracema, tu tá pedindo para você tocar para nós, para a gente fazer uma bagunça. Olha, numa próxima live, eu confesso que eu tenho, até o Tuti sabe, eu também toco teclado, eu componho, né? Então, hoje eu toco menos trompete, mas eu gosto de compor músicas, né? Então, acabo compondo... Que é a noite das revelações, é isso? Então pode ser que um dia a gente faça uma live musical, aí a gente reúne os três, e aí fala de música, aí eu pego o teclado, o Tuti o violão e você canta, pronto. Não, eu toco violão. Então, aí a gente faz muito bem, né, Tuti? O Tuti sabe quantos apertos que ele já passou comigo. Minha festa de aniversário, pus ele lá numa saia justa. Deixa eu só completar uma coisa da fala, e depois a gente fala da música e tudo. O meu menino envergonhado trouxe aqui do lado. Esse aqui é um violão de 50 anos. Eu não consigo abrir mão dele. É uma coisa maravilhosa. Mas eu quero falar um tiquinho só. O Daniel Goleman, foi ele que popularizou a inteligência emocional. Na verdade, ele é jornalista, né? E quando ele descobriu o artigo, o Tuti depois pode falar essa partezinha que eu sei que ele gosta de falar, né? Já vi em outros momentos. E quando ele viu o artigo sobre inteligência emocional, chamou a atenção dele e ele foi estudar e pesquisar, e, na verdade, ele que popularizou, que divulgou, que ampliou, veio dele. E é interessante que o Goleman, a gente já fez aula com ele online, já fizemos aula presencial, né? Uma pessoa muito legal, né? E ele disse que o amigo dele de faculdade, que é o Howard Gardner, que o Ari citou, que é o pai aí das inteligências múltiplas, todas as inteligências que nós temos. E a partir dessa convivência, de tudo isso, é igual nós três, né? E quem está conosco nos assistindo, a gente vai compartilhando, vai dividindo conhecimento, aí a gente vai lendo um livro diferente, vai passando um para o outro, e é isso tudo que vai gerar o crescimento, que vai gerar o desenvolvimento, não é assim? Sim. Como é que é? Inclusive, eu não querendo pular, que agora a fala vai ser do Tuti, claro, pela nosso... A gente ensaia muito para fazer essas lives, quem não acompanha, a gente fica o dia inteiro ensaiando para saber a fala de cada um, mas só para trazer, né, porque quando eu coloco, por exemplo, a Gardner das múltiplas inteligências, ou então Goleman da inteligência emocional, a real mesmo, assim, vamos falar aqui, porque às vezes é complicado trazer isso. Napoleão Hill escreveu um livro em 1929, falando sobre a lei do triunfo. Ele trouxe um monte de comportamentos que depois viraram o próprio Murphy no Poder do Subconsciente. Então tem vários livros antigos que já traziam, mas a gente tem que dar crédito, e aí a gente falou isso no Pessoas de Valor outro dia, a gente tem que dar crédito para os chineses, para os orientais, porque quando nem existia livro, eram papiros, quando o pessoal escrevia com a peninha lá, com aquela, né, lógico, com os ideogramas, eles já falavam de inteligência emocional. Ou seja, a gente até brincou no Pessoas de Valor falando, né, como que aqueles caras, né, do Oriente, que são workaholics, né, criaram essa tal de inteligência emocional. Não é possível, parece que os caras são robôs, são super racionais. Justamente por causa disso, porque se tem um pessoal que sabe administrar as emoções como ninguém, principalmente no mundo dos negócios, são esses caras, né? Tuti,
Vamos lá, vamos voltar porque a gente ensaiou. O bacana é que hoje a gente tem recursos, né? Porque por exemplo, forças de caráter, a própria meditação, a inteligência emocional e as diversas inteligências, se a gente for ver na sabedoria humana, isso vem lá de milênios, né? Mas hoje o bacana é que a ciência está refinando isso. Quando a gente traz aqui o Howard Gardner ou o Goleman, eles têm um trabalho estruturado, cientificamente estruturado, com todas as exigências do campo científico, e isso é muito bacana porque vai confirmando e ampliando aquilo que a sabedoria milenar de alguma maneira já tinha intuído. E, por exemplo, a neurociência hoje com as imagens do cérebro, né? Então traz lá o neurônio espelho, que vai estar envolvido aqui quando a gente fala em empatia, e vai nos, digamos, trazendo para o concreto a nossa humanidade subjetiva, se é que eu posso falar assim, meio que poeticamente, né? E o Ari trouxe um exemplo que eu gostei, que ele falou de banda musical, né? Quando eu dou palestra, às vezes treinamento até para vendedor, porque, gente, educação, inteligência emocional cabe em todo lugar, de verdade. Tanto que o Goleman, quando ele começou com o projeto dele, que ele foi, digamos, divulgar esse projeto, ele pensou, puxa, isso aqui vai estourar no campo educacional, né? E, no entanto, estourou no campo empresarial. Não que não esteja no educacional também, mas no empresarial, no corporativo, melhor dizendo, deu uma reverberação que ele não esperava. Mas, gente, quem trabalha... Então, voltemos ao exemplo da banda. Eu já toquei também, mas só que era só uma dupla, então é mais fácil, porque conforme vai ampliando, vai complicando. Aí você tem uma banda, quem já não viu o filme, ou não conhece, ou quem é músico aí, aquela banda que toca matemática ou emotivamente, toca bem, emociona, mas um tá com raiva do outro, o outro tinha namorado a outra, agora terminou, e as emoções fervilhando, ciúmes, raiva, né, rivalidade, né? Então, quem assiste, não vou dar spoiler, juro, quem assiste La Casa de Papel e assistiu desde o começo, sabe que enquanto não rolou emoção, foi tudo conforme o professor planejou. A partir do momento que rolou emoção, vínculo emocional, os planos começaram a ser desviados, porque assim somos nós. Sem spoiler. Exatamente. Não vou falar mais nada. Mas assim somos nós, né? Quando eu dava palestra há um tempo atrás, agora o exemplo já ficou velho, eu falava daquele exemplo do Zidane, um craque maravilhoso e que na Copa do Mundo, que eu não lembro o ano agora, 94, 98, não sei, que ele deu a cabeçada, né? Eu uso esse exemplo para falar da amígdala, que a gente pode falar depois. Mas então vamos lembrar aqui os fundamentos da inteligência emocional, só para a gente começar a aprofundar no tema. A autoconsciência, né? O autocontrole, que é você conhecer o que você saber dizer, eu estou sentindo é isso. Só que inteligência emocional não é só saber dizer, é saber dizer na hora que está acontecendo. Porque depois que você já foi lá, quebrou a cara do seu amigo lá na festa, eu tava com ciúme, isso não é inteligência emocional. Agora, na hora, se você falar, eu tô com raiva, então aí a gente no treinamento ensina, né? O Ari, você que é da área, a ler o corpo, cada um tem um jeito, tem gente que fica vermelha, tem gente que o coração faz assim, arrepia, dá enjoo, você percebe, eu tô ficando com raiva, eu vou meter a mão na cara desse cara, me segura! Né? Então, quando você consegue ver isso na hora, você já começou a ter um pouco de inteligência emocional, no sentido da autoconsciência. Mas se você não tiver o autocontrole, você vai lá e mexe a mão na cara, que seria o segundo. Né? Mas tem mais. Tuti, avança aí. Mas vamos refletir, vamos trazer o pessoal que está junto com a gente para refletir. Vamos, já teve alguém que de 0 a 10, quanto você que está nos assistindo se dá em relação à sua autoconsciência. A sua autoconsciência emocional. Como você hoje se avalia? Uma avaliação assim simples, né? A gente aqui está numa live, não vai aprofundar tanto, mas a gente está dando uma passada, né? Nos 4 pilares que a gente tem da inteligência emocional, e o primeiro deles começa comigo. Como que eu reconheço, como que eu sei minhas emoções, como
que aí a partir de conhecer é que eu vou controlar, né? Isso. Então, como é a minha autoconsciência? Reflete aí, se dá uma nota, quem quiser dar uma nota, se coloque aí. Eu sei dar nome àquilo que eu estou sentindo, quando eu estou sentindo, ou eu fico mal, bravo, ou sei lá, tenho um comportamento muito esquisito, e só uns 3 dias depois que eu vou falar... E às vezes nem isso, às vezes passa e eu nunca entendi o que aconteceu comigo, na verdade. Olha só, Tuti, o Rafinha veio dizer que foi o Zidane, foi em 2006. Ah, foi? Obrigado. E ele, deixa eu ver se é o mesmo Rafinha, ele falou que Jesus foi o maior mestre das emoções, pelo que ele sabe. E nós 3 concordamos totalmente com isso. Né? Bacana, obrigado, Rafinha. Ele colocou. Por isso então, vamos lá. Quando a gente pega um autor, né, que a gente fala, Goleman, não sei o quê, tarará, a gente está falando de coisas que são de 2000 anos atrás. Né? E aí, quando vai lá para os orientais, é de 5.000 anos atrás. Exato. Então, assim, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando, por exemplo, e aí pegar o Rafinha que trouxe aqui para a gente de forma incrível, né? Tá iluminado também, trouxe essa questão de Jesus, né? E aí aqui a gente não está falando da religião, mas assim, a gente tem que pensar que tem um lado da compaixão, e a gente falou outro dia sobre isso numa live, né? O quanto é importante entender e praticar a compaixão e o quanto a gente tem que estar bem equilibrado em relação a essa emocionalidade para poder praticar alguns dos comportamentos, algumas das atitudes que historicamente estão registrados na Bíblia. Né? Não só porque a gente fala de Jesus, mas tem várias outras pessoas, né? E aí eu acho que daria para trazer aqui, só para trazer no pequeno grupo, um grupo mais fechado, que seria Jesus e, por exemplo, os apóstolos. Se a gente for pensar as práticas, as atitudes e os comportamentos e a inteligência emocional de cada um deles e como isso foi ofertado e registrado, né, através da Bíblia, a gente poderia, e aí até tem um livro, né, que fala sobre essa questão, né, desse momento, né, e o quanto Jesus também é um psicólogo, né, também. E aí a gente teria, então, que pensar que todos esses autores que escreveram, a gente mesmo, né? A gente escreve artigo hoje, né? Eu escrevi um artigo, a Renise acabou de escrever um artigo também. A gente escreve artigos científicos, a gente põe lá 23, 25 páginas e reescrevendo sobre autores que já escreveram sobre aquele assunto. Então, assim, eventualmente, a autoria daquilo lá, né? Às vezes não tem nem registro histórico, porque se a gente for pensar onde que está esse conhecimento dos 5.000 anos atrás, ou até mais antigo, quando a gente começa a ver as pessoas, e aí até antropologicamente falando, o Homo sapiens, quando começa a conviver em grupo, e aí eles têm que viver na caverna porque eles precisam se proteger dos predadores. E aí, então, viver em grupo, coletivamente, dá uma proteção, e entender que isso também é inteligência emocional. Isso, Ari, eu queria puxar exatamente para aí, olha só. Primeiro, agradecer o pessoal todo aí que está entrando, tem o pessoal lá de Minas, o pessoal da Guarujá aí nos assistindo. E quem está entrando, não posso me esquecer, embora esteja passando ali. Quem estiver pelo Instagram, aproveita para nos seguir, Coach Renise Gomes, Ari Brito, César Tucci, e quem estiver pelo YouTube também se inscreve nos nossos canais, são todos com o mesmo nome. Mas aí, pegando essa deixa do Ari, olha só, a gente começou o Tucci falando do primeiro pilar, que é a autoconsciência. E agora o Ari tocou de leve do segundo pilar, eu gosto de colocar os dois juntos, que é a consciência social. Então, primeiro é a consciência de mim mesmo, das minhas emoções, e depois dos relacionamentos, a minha consciência social, né? Então, aí são dois grandes pilares importantíssimos no mundo de hoje, cada vez mais valorizados aí, em todas as áreas profissionais, né? Familiares. E aí, Rê, vamos pegar um pouquinho desse comportamento social, né? Dessa questão, quando a gente fala da inteligência emocional. Sim. E assim, hoje a gente está vivendo um momento, e eu não quero trazer o debate que a gente já fez lá na de casa no Pessoas de Valor, né? Que vai, esse final de semana, como eu falei, as pessoas vão poder assistir lá no site, né? No Pessoas de Valor, ou na Santa Cecília TV, que vai estar ao vivo lá passando o programa. Mas a verdade é que muitas vezes a gente está, nesse momento, pecando pelo excesso. Quer dizer, o coletivo, ele invadiu o individual
e provocou, de certa forma, um conflito, e muitos conflitos, diria, e, de certa forma, esse conflito entre o coletivo e o individual gera uma solidão, né? Eu gosto de trazer um pouquinho da filosofia do Bauman, por exemplo, né? Ou até... Tem vários autores, assim, mas que trazem essa questão da volatilidade, né? De como que os relacionamentos estão tão líquidos, né? Essa coisa... E aí, de repente, a gente pega, assim... Eu estou preocupado com quantos seguidores eu tenho, com quantas pessoas estão na minha live, com quantas pessoas me acompanham, quem que comenta, quem que curte, que a gente chama isso de engajamento, né? De pensar aqui nas redes sociais. E aí a gente está se preocupando cada vez mais com o coletivo e esquecendo o individual. Quer dizer, esse segundo pilar, ele está ficando num grau de importância tão alto que o primeiro acaba ficando secundário e aí a gente acaba não tendo uma consciência e que é o primeiro passo para, por exemplo, se desligar do segundo, né? Para a gente poder ter esse equilíbrio entre esses dois, principalmente esses dois pontos que a gente está trazendo por enquanto. Depois tem outros aspectos que a gente pode trazer, claro, mas pôr um pouquinho o pessoal para refletir, e aí eu queria até que as pessoas pudessem participar. Está falhando seu som. Tanto quem está no Instagram, no Facebook, com várias pessoas, às vezes a internet dá uma falhada, né? Mas eu queria provocar que as pessoas pudessem colocar, né, como que está esse peso do individual para o coletivo, como que está essa preocupação com os outros em detrimento do eu. Como que está isso? Né? Você está equilibrado nesse sentido? O Rafinha já colocou, aqui está normal. A gente está transmitindo, aí deu uma queda ali no YouTube. A gente continua no Instagram. Estamos te ouvindo perfeitamente. Está tranquilo. Ótimo. É porque está dando umas quedas aqui de internet. Mas eu vou repetir a pergunta que a Tânia Mara está fazendo, que é assim, não é nota, não é para ser número, aqui é, nesse momento, a gente vai falar de inteligência emocional, a parte humana. Como que você está respondendo o teu individual, a tua consciência em relação ao coletivo? O coletivo está falando mais alto? Os outros estão falando mais alto na sua vida? Tipo, as redes sociais estão te influenciando mais no teu bem-estar do que as tuas prioridades, por exemplo? Como que está isso na cabeça de vocês? Porque eu sei que está dando uma travadinha aí, então estou repetindo a pergunta para poder dar uma estabilizada, porque a internet deu uma oscilada, né? Sim. Então, sim. Como que está o coletivo em relação ao individual? E isso fala muito sobre a questão da emocionalidade. Eu, por exemplo, fico super feliz quando alguém me elogia. Eu estou dando aula, e aí, de repente, alguém me elogia ou numa palestra, poxa, que legal sua aula, tal, é incrível. Aí eu fico com o ego lá em cima. Aí, de repente, na mesma sala, uma pessoa fala assim, não gostei do que você falou. Eu fico sem dormir por causa da crítica. E aí, de repente, então, eu vivo mais em cima da crítica do que elogio. Ambos, a gente está falando ego, a gente está falando, né, de estar pensando mais nos outros do que na gente mesmo. E o quanto a gente permite, né, que o outro nos afete, né? Então, dentro dessa parte, né, Ari, dos relacionamentos, esse equilíbrio ele é fundamental, porque eu preciso partir de mim mesma, tem a ver com a minha segurança, com a minha autoestima, com o conhecimento que eu tenho, né, o autoconhecimento, o meu conhecimento emocional, para, a partir daí, o que vier do outro, eu vou trabalhar, eu vou ter essa consciência do social, vou trabalhar com o outro, mas eu não vou permitir me influenciar tanto que com a fala que você disse, né? A fala contraditória de um aluno e de outro aluno. Aquilo tem que vir, mas aquilo não pode me abalar. Então, se eu vou desenvolver na inteligência emocional, eu respeito, eu convivo, eu tenho empatia com o outro, mas eu não posso permitir que a fala do outro venha e me derrube, né? Venha e me afete totalmente, né? A pessoa, mas a sala de aula, o exemplo que você deu,
Ai, 20 alunos elogiaram, gostaram da aula. Um veio e me falou, não, aquela aula não tem a ver e tal, papapá. Aí aquilo me abateu. Então, é esse cuidado do que abate você. O quanto a opinião do outro repercute em você mesmo. Então, esses cuidados têm a ver com inteligência emocional. Né? Não é assim, Tuti? A gente eu tô achando que o Tuti tá vindo com uma elaboração. Quando ele faz esse olhinho, ele vai vir com uma questão agora que é. Eu já consigo ler a expressão já conhece, do Tuti quando ele vem. Quando ele vem com uma coisa criativa. Eu acho que eu tô mais com a rebordosa da vacina, que eu tomei a segunda dose. Hoje tô legal. Meio mais ou menos. Mas vocês estavam falando, eu estava pensando, porque a gente divide, né? Eu sempre gosto de falar isso para os meus alunos, isso aqui é um modelo didático, né? A vida é muito mais complexa do que os modelos que a gente cria, mas a gente cria para a gente entender. Então a gente separou lá a inteligência emocional em autoconsciência, autocontrole, relacionamentos sociais e empatia em relacionamentos sociais. Mas, na verdade, tudo isso é dialético e acontece junto e misturado. E o que eu gosto de imaginar, não é à toa que o mundo está como está. Você coloca um monte de gente vamos imaginar o mundo como uma sala pequena, apertada, onde as pessoas têm que se relacionar. Você coloca várias pessoas nessa sala que não se conhecem bem, não trabalham bem suas emoções, não sabem definir exatamente porque estão sentindo isso ou aquilo, cheias de gatilhos, de condicionamentos que disparam gatilhos que nem sempre têm nenhum contato com a razoabilidade. E aí você coloca essas pessoas para conviverem com outras pessoas que também são assim. Então imagina esse caldo. Imagina o quanto o mundo tende a melhorar quando a gente... Vocês perceberam que a gente sempre cai no autoconhecimento, né? Quando a gente trabalhar fortemente o nosso autoconhecimento, porque há duas maneiras de eu entender o que o outro sente, que é a tal da empatia, tão importante na inteligência emocional. Uma é, se eu já tive aquela dor, e quando eu vejo o outro, eu entendo, eu sei que ele, ou imagino, né, o que ele está sentindo, embora cada um sinta de um jeito. O outro é, eu aprendo mesmo sem ter sentido com a dor que eu vejo que ele sentiu, mas isso quando eu me abro para isso. Como disse o Ari, se eu tiver totalmente mergulhado no ego, eu nem vejo que você está sofrendo. Eu só presto atenção em mim, né? Então, aprendendo a lidar comigo, eu aprendo a lidar com o outro. E lidando com o outro, eu aprendo também a lidar comigo. Mas sim, como a provocação de vocês foi muito importante, eu preciso ter uma base, digamos assim, né? Uma base em mim mesmo, daí a meditação, o autoconhecimento, você saber de você, o que você realmente pensa. Pois o Ari dando aula, consciente de tudo que ele fez, do trabalho que ele fez, do quanto ele leva aquilo a sério, com alguns padrões que ele já traz da experiência dele, sabendo que ali é uma boa aula ou não, não é alguém que fala que não foi uma boa aula que vai derrubar ele, porque ele tem aquela base já bem trabalhada consigo, e muitos de nós não temos. Confere? O Tuti, confere, o Rafinha colocou aqui, é a necessidade de aprovação, dependência da opinião dos outros. E o J. Mariano colocou, eu aprendi a me amar em primeiro lugar, sempre com a empatia, né? Sempre esse equilíbrio, né? Entre o meu, né? Entre a autoconsciência e a consciência social. E tem um outro lado, né? Que são mais dois pilares que complementam, né? Que tem a ver com o autocontrole, eu comigo mesmo, e a gestão de relacionamentos. Sim. Eu acho interessante pensar... Que aí que é o exemplo da banda, né? Que aí que a coisa pega, né? Sim, a harmonia, né? Que a banda vai exigir, não é assim? Exatamente. Puxa vida, quando a gente tá num grupo, né? E aí cada pessoa, a gente esquece que cada pessoa tem uma história, tem uma linha do tempo. Por isso que eu adoro fazer a ferramenta da linha do tempo em grupos que está tendo muito conflito. Até comentei isso hoje com uma pessoa. Fui fazer uma vez numa empresa, todo mundo muito sério, todo mundo mexendo com planilhas e índices. Apliquei a linha do tempo, aquela que você coloca datas importantes na sua vida, o que aconteceu ali, o que você aprendeu com aquilo. E aí foi aquela gente
toda, poderosa e firme, desabou em lágrimas, porque aí lembrou do pai que faleceu cedo. Tinha uma que tinha vindo do Nordeste, dormiu na rodoviária, não tinha onde dormir. E o que isso faz? Isso faz com que a gente lembre da nossa humanidade compartilhada. Somos todos humanos, né? E aí eu começo a olhar o outro com um olhar mais compassivo, que ajuda tanto nos relacionamentos sociais, né? Então, voltando ao exemplo da banda, né, a gente vai ter que se despir dos egos para que a música seja a rainha da noite, né, naquela banda, para que o público seja respeitado e emocionado, para que a gente consiga coletivamente produzir alguma coisa realmente boa. A gente vai ter que se despir dos egos, embora nos amando, como disse o Rafinha, né, claro, mas também aprender... Foi o Jota. Vocês falaram de Jesus, foi o Jota? Não tem como fugir dele, é aprender a amar o próximo, que eu acho que é o refinamento máximo da inteligência emocional. Amar o próximo é ser inteligente emocional. Vocês acham? Vocês concordam ou não? Com certeza absoluta. Porque não é fácil. E olha só, eu quero trazer um pouquinho o pessoal do YouTube, que acabei só falando dos comentários do Instagram, aquela hora que a gente perguntou sobre uma nota para a pessoa se dar, né, na autoconsciência. Então, o Israel colocou 5, a Iracema 7,5, a Tânia colocou 7, mas minha analista me ajuda. Então, com certeza, né, a terapia, o coach, todo esse trabalho que leva, né, ao autoconhecimento ajuda pra caramba, né, a ampliar as consciências. Mas eu queria provocar o Renise. Sim. Queria provocar o Ari no aspecto mais físico e cerebral da gestão da emoção. Como é que fica? Eu adoro quando falam da amígdala, adoro quando falam o sequestro da amígdala. Dos nossos complexos sistema de processo aqui do cérebro. E tem a ver, ou isso aí não tem nada a ver, basta ficar no sentimental. O físico interfere? O físico é causa ou consequência? O que é, Ari? Então, primeiro existe uma questão aqui que eu queria trazer para vocês, que é prática, que aqui, para mim, a internet está oscilando bastante. Tá oscilando, então, eu nunca sim. sei se vocês estão caindo ou eu estou caindo, né? Mas está oscilando bastante. Então, às vezes, fica um pouco pulando e tal. Outra coisa é que tem uma participação incrível de várias pessoas, né? Dezenas de pessoas que já escreveram no chat no Instagram e aqui também no YouTube e tal. A gente usa uma plataforma, a gente, na medida do possível, tenta colocar no vídeo e tal, para poder interagir também com as pessoas. E aí, aquela coisa da inteligência emocional tem a ver com isso também, né? De quanto você participa das coisas que acontecem. Então, assim, chamar o pessoal para participar também com a gente, porque uma coisa que eu acho bacana, e nesse caso tem a ver também com a metodologia, com a forma que a gente ensina, né? As metodologias que vão mudando, hoje em dia não dá mais, por exemplo, para alguém ficar da palestra, ficar falando sobre determinado assunto, falar assim, eu vou pegar o livro tal e vou dar uma palestra sobre o livro tal. Na própria aula na universidade, a gente pega, às vezes, para fazer uma aula de um assunto, assim, de um tema, né, que é um recorte. Por exemplo, eu dou aula de inteligência emocional, né, é uma disciplina, inclusive na pós-graduação, por exemplo, tem essa disciplina, e aí, de repente, eu vou e falo assim, eu vou falar sobre perdão, vou falar sobre gratidão, né, e aí a gente faz um recorte, ou então neurofisiologia relacionada à inteligência emocional. Por incrível que pareça, né, a gente hoje em dia, né, e aí a educação para adultos principalmente, faz com que as pessoas aprendam, e a gente já falou isso em tantas lives, com as experiências. E aí o que tem a ver com a experiência? Tem a ver com a questão do sistema límbico. E aí não só a amígdala, né, mas todos os processos, envolve hipocampo, de memória e tudo mais, porque não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, Eneagrama, né, que são algumas memórias que ficam ali, os traumas, né, para alguns vão chamar de traumas também. Às vezes o que acontece é que as experiências que tivemos, que trouxeram reações emocionais negativas, acabam provocando aprendizados ou experiências que a gente acaba usando isso para a vida toda. Por exemplo, eu vou lá, que nem a Renise comentou, um aluno vai e me critica, e aí então eu já fico
morrendo, né, vivendo naquela crítica, sendo que a maioria elogiou, né? Então, assim, é uma experiência minha. Então, o que que acontece? Poxa, eu já percebo, e aí é o lance do autoconhecimento, eu já percebo que, de repente, eu não vivo muito bem com as críticas. Eu não gosto de crítica. Então, o que que eu preciso fazer se eu não gosto de crítica? Aí, automaticamente, entra a questão da oratória. Eu vou cada vez falar menos. Eu vou cada vez me posicionar menos. Por quê? Porque a gente vai se retraindo para não ter o antagonismo. Então, assim, eu não vou me... Não, para a gente está tranquilo ali, pode continuar normal, Então, que a tá sua bom. imagem às vezes congela, às vezes não, mas para a gente está normal. Então tá. O Ari, eu queria fazer umas perguntas e colocar assim, gente, a gente está falando de inteligência emocional, então as pessoas que têm habilidades emocionais bem desenvolvidas, né? Quem não tem, pode começar a desenvolver, né? A gente já falou isso. Elas têm assim, muito mais probabilidade de se sentirem satisfeitas, seguras com a vida delas. E quem não tem essa capacidade de colocar em ordem, né, vamos dizer assim, a vida, né, a vida emocional, e aí tem aquelas batalhas internas, aquelas autossabotagens, né? E aí não se concentra no trabalho, não tem clareza das coisas. E aí uma pergunta: como você está em relação a isso? Como que você tem lidado com as suas emoções? Lá no início a gente até falou, você consegue reconhecer as suas emoções? Você consegue gerenciar as suas emoções? Como é para você? Ou pense, reflita, aproveite esse momento para isso, ou então escreve aí para a gente, vai comentando e a gente vai trazendo aqui. Ô, Reni, né? Sim. O que eu acho interessante nessa hora, quando você faz essa pergunta, que é muito comum, né, nos treinamentos, é muito comum que a pessoa entenda que o que a gente está querendo dizer é que ela não sente raiva, ela não sente ciúmes, ela não fica irritada. Isso é ter... Não, isso é ser santo. Né? Mesmo assim, não sei se é possível. Quando a gente fala em gerenciar gestão da emoção, como diz o Ari, que é bem legal esse termo, né? Apesar de tudo isso que você sente, mas você reconhece que sente e consegue administrar, consegue aumentar o seu tempo de resposta. Por exemplo, não agir no momento em que você está com mais raiva, não agir por impulso, né? Como eu disse um pouco antes, reconhecer os gatilhos, aquilo que dispara em você a irritação ou o ciúme, ou seja o que for, reconhecer no próprio corpo que ele está te avisando, porque o corpo avisa você, né? E conseguir sair do sequestro da amígdala, que não acontece só quando alguém é sequestrado e liga, mãe, mãe! Não, acontece na nossa vida comum, né? A gente fica tão indignado ou com tanta raiva em alguns momentos que você deixa de pensar, porque é isso que o cérebro faz. Para você agir rápido, ele fala assim, não, agora não é hora de pensar, agora é hora de agir. Só que às vezes isso se torna disfuncional. Né? De novo, como eu gosto de brincar, você vai lá e dá na cara do outro, quando aquilo vai trazer uma série de problemas para você, a começar de que nunca é legal, né? A violência. Então, a pergunta é, você consegue aumentar o seu tempo de resposta? Não é você não sente ciúme, você não sente raiva? Então só me fala de que planeta você é, porque da Terra você não é. É isso mesmo. E aí, Tuti, eu não sei se todo mundo, porque eu sei que, às vezes eu vejo uns nomezinhos aqui, sei que tem um pessoal jovem, né? Então, assim, todo mundo sabe o que é sequestro da amígdala. A amígdala não é a amígala da garganta, né? A amígdala, ela tá lá no centro do cérebro, amígdala. É outra amígdala, né? Uma segunda e super importante. E é aquele momento que você fica cego, né? Aquele momento que você perde a noção até de quem você é, você vai e chuta o balde, né? Você tem que fazer uma coisa, então a gente diz que a amígdala sequestrou. Agora, as emoções, elas são fundamentais, aí eu quero falar um pouquinho do Paul Ekman, porque clareia essa questão que o Tuti trouxe aqui, né? Mas misturando, assim, por causa da participação,
A Marlene... Peraí que eu perdi onde ela anotou. A Marlene, ela colocou: o que você acha da microfisioterapia? Estou aprendendo muito com ela, né? Aí vocês, se quiserem completar, eu amo. Já fiz umas 3 vezes aí nos últimos 10, 15 anos e acho que é muito bacana, né? E ajuda também muito, né? A Marlene disse que acabou de colocar aqui que ela tem interesse em aprender. É muito legal, mas... E aí vamos voltar, vamos falar um pouquinho do Paul Elkman, explicar para o pessoal como funciona a questão das emoções básicas, né? A questão do filme, que é um desenho, que é o Divertidamente, mas que ele apoiou. Então, os personagens do Divertidamente, eles têm realmente efeito de acordo com uma emoção. Ele é bem científico assim nesse sentido. Não é assim, Ari? Sim. Ele foi consultor do desenho. Do filme, isso. É muito bacana. Então, assim, a gente tem as emoções básicas e o negócio não é dizer, ninguém é santo, como o Tuti falou. A gente tem que reconhecer, né? A emoção, como o filme mostra, né? Que é a historinha lá do nojo, do medo. As emoções básicas, medo, alegria, tristeza, surpresa, nojo, ira, né? Então... É importante, no primeiro momento, que você reconheça, que você saiba a questão do gatilho, o que me leva àquilo, o que me puxa, né? O primeiro passo é reconhecer, é entender. Daí que vem dentro da autoconsciência. E todas elas são para nos proteger, não tem emoção ruim. Né? Exatamente. O medo, está te dizendo que tem um perigo. O nojo te protege, de repente, de alguma coisa estragada, de algo que pode também te fazer mal à saúde. Você evoluiu, seu cérebro evoluiu para sentir nojo quando sente cheiro de uma coisa estragada, para te proteger. A raiva te protege de uma invasão, significa que alguém está invadindo o seu espaço, talvez, né, também evolutivamente falando, em muitos momentos foi o único instrumento que você tinha para ir lá e brigar e defender sua própria vida, né? E na animação que você falou, a gente viu bem... O Ari caiu daqui, né? Caiu do YouTube, mas está no Instagram. Mas ele está no Instagram. Está no Instagram. Ele falou assim, não, aqui está muito cheio, eu vou lá para o Instagram, vou ficar só lá. No Divertidamente, mostrou bem quando eles numa boa intenção, a alegria quis eliminar a tristeza. A gente vê o que deu. Que a tristeza também tem sua função, né? Para nos dizer que alguma coisa não está legal. Né, um alerta. Então a gente precisa sempre ter em conta que toda emoção ela tem a sua utilidade. Não tem emoção negativa, como você falou, né? Olha só, o Rafinha colocou aqui: até que ponto temos controle das nossas emoções? De onde vem tudo isso? E a Lima Alessandra, ela colocou: como devemos ajudar as crianças a lidar com as emoções? Então, para isso que a gente está aqui, né? Pode falar. É exatamente para que, desde cedo, você trabalhe isso com as crianças. E esse controle é o que a gente tem que desenvolver. O Tuti até começou a colocar a questão do espaço, de não responder na hora. Ah, né? o Ari voltou. Voltou aqui. Você responde aí, Ari. Deixa o Ari falar. Não, pelo amor de Deus. Como devemos... O Tuti é especialista nisso. Não. Bom, vamos lá. Eu começo, vocês continuam. A pergunta sobre as crianças e a outra até que ponto temos controle, né? Isso. É uma boa pergunta. Inclusive porque emoções, elas têm uma raiz física, né? Elas são rápidas, elas vêm e vão rápidas, justamente porque é o nosso corpo nos alertando de alguma coisa, como eu falei, que gera tristeza, ou a raiva, o nojo e tal. Depois a gente vai elaborar isso, a gente vai pensar sobre isso, sobre aquilo, aí já vira sentimento, né? Também, de novo, didaticamente apenas, porque é tudo muito junto e misturado. Então, controlar a emoção, às vezes a emoção nesse sentido mais físico, talvez se você for monge ou você meditar muito, mas normalmente há uma coisa que causa raiva, o seu corpo vai responder com uma emoção de raiva. Agora, o que vem depois é que eu entendo assim, você vai
ter mais condição de controlar, que é o que você vai fazer com aquele primeiro impulso de raiva, no caso que você sentiu. Vai deixar aquilo virar um sentimento de raiva ou evoluir para um sentimento de ódio ou para um gesto de agressão, ou você vai tentar usar a sua força do caráter, da perspectiva, olhar a coisa de fora, olhar por diversos ângulos daquela questão, usar a sua empatia ou sua inteligência social para tentar compreender que o outro agiu por algum motivo dele, bom ou mal, não interessa, justificável ou não, mas dentro daquilo que ele acredita. Você vai usar a sua força do perdão para relevar aquele ato. Então, aí o humano, só concluindo, o humano, ele é muito maior do que aquela coisa física. A gente tem forças interiores, a gente tem recursos interiores para então fazer essa gestão. Eu adoro esse termo aí que o Ari usa, a gestão emocional, ou a gestão sentimental, porque já se mistura o que era emoção, o que virou sentimento, né? Depois eu falo das crianças. Quer complementar? Eu queria colocar aqui, dentro do que você já trouxe, né? Não é o que nos acontece, é o que a gente faz com o que nos acontece. Não é assim? Então, eu gosto quando o Steve Covey, que é um psicólogo americano, ele fala da ação e da reação, do estímulo, né? Então, quando nos acontece alguma coisa, eu posso responder rapidamente, eu posso ter até aquele sequestro da amígdala que a gente falou, que a gente perde a estribeira, perde a noção, né? E muito rápido, muito no automático, muito sem analisar, muito sem pensar. Ou eu posso ter aquele segundo, aquele minuto, aquele dia, o tempo que for necessário para eu dar a resposta não reativa, uma resposta de protagonista que eu sou da minha vida. Eu vou responder de acordo com o que eu quero, não vou responder no impulso. Exato. Né? Então, isso a gente aprende com o tempo, com a maturidade, né? Aí tem uma coisa que hoje em dia se fala muito, né? Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Então, se aquilo me irrita, eu sei, mas aquilo não vai fazer diferente, né? Eu preciso lidar da forma que eu quero. O Rafinha até completou aqui. O que fazemos com o que fazem com a gente, né? O que importa é a forma que eu reajo, isso é que ter esse controle. Não é assim, Ari? Eu vou falar para vocês que essa coisa que caiu agora na internet é um teste de resiliência, que tem a ver também com a inteligência emocional, sim, né? Exatamente. Porque, por incrível que pareça, como a gente está no Instagram e está aqui no YouTube, no Face, aí cai um, eu continuo no outro, eu fico assim, tá, e agora? Porque, assim, se a gente fosse pensar do ponto de vista espiritual, eu não estou mais presente num plano, mas estou no outro. Não querendo fazer piada, né? Pelo amor de Deus, né? Espero que entendam, mas é um pouco disso, né? Porque, assim, eu não estava presente, mas eu estava presente, né? Claro, essa brincadeira. Mas eu queria trazer um pouquinho, então, né? Hoje eu tinha prometido que eu não ia falar sobre neurociência, vocês lembram, né? A gente combinou, falou, hoje não vou trazer neurofisiologia, mas nesse momento, quando fazem uma pergunta assim, eu tenho que trazer um pouquinho, porque é importante trazer um pouco também uma fundamentação da fisiologia, do que acontece, até porque algumas pessoas perguntaram, né? Como que é isso, né? De onde vem, tal, Rafinha colocou, outras pessoas também, a Alessandra, colocar essa questão até como lidar com as crianças. A primeira coisa que a gente tem que entender, se vocês me permitem, então, fazer uma pequena explanação da questão da neurofisiologia. Ainda mais que você é papai, hein, né? é que, basicamente, a gente está falando, e agora acabou de sair uma pesquisa, não sei se as pessoas tiveram acesso, né, mas está aí nas mídias, tal, né, principalmente na internet disponível, que assim, existem neurônios no cérebro, né, no encéfalo, então tem lá, né, os neurônios que todo mundo conhece, tal, e aí tem o sistema nervoso central, que ele permeia todo o organismo, então vem via coluna, tal, só que a gente sabe que tem muitos neurônios no coração, no estômago, aqui no centro, no intestino, tal, que é no aparelho digestivo, vamos dizer assim. Então, assim, a gente tem células nervosas, e aí, portanto, até a própria sensibilidade da pele, né, que é o maior órgão que a gente tem, tal. Então, para a gente estar sensível, logicamente, tem a questão dos neurônios funcionando, das sinapses funcionando. Mas uma coisa que às vezes a gente acaba esquecendo
é que a gente basicamente é uma máquina de estímulo e resposta. Né? Então funciona assim, quer dizer, eu tenho um sentido visual e o que eu vejo me dá uma resposta para aquilo lá. E qual é a resposta? Aí, de novo, é o cérebro trino. Uma resposta animal, né, que seria uma resposta reptiliana, né, do tronco comum, tal, qual que é a ideia? É assim, poxa, se me agrediram, eu vou agredir, eu vou ser reativo. Quando eu vou para o campo da humanidade, eu tenho que pensar o seguinte, qual é o sentido e qual é o significado que aquilo traz para mim para eu dar uma resposta. Por exemplo, uma pessoa pode falar para mim, bom dia, boa noite, e eu receber aquilo com muita alegria e falar, poxa, que legal, né? Um bom dia, uma boa noite com alegria. Mas eu posso, de repente, alguém falar assim, boa noite, e eu interpretar no tom de voz, e por causa da minha enciclopédia, da minha memória de trabalho, que está ali com um monte de vocabulários à minha disposição, inclusive emocionais, interpretar aquilo assim, poxa, esse cara está perguntando por que eu estou atrasado, ou seja, uma indiretinha. Então, quando a gente pensa nessa questão de significados, tem muito a ver com a questão hormonal, e a gente esquece muito isso, a questão de alimentação e de respiração, que é uma questão básica do ser humano e que a gente se esquece todos os dias da nossa vida. Por exemplo, uma pessoa que tem um quadro respiratório regular, e aí é legal de falar nisso, principalmente na questão da pandemia, porque eu participei de um workshop recentemente tal, e que foi discutido bastante isso lá no curso de fisioterapia, que é assim, se a pessoa está com um quadro comprometido de respiração e aí, portanto, ela está com uma diminuição de oxigênio, é óbvio que vai comprometer essas sinapses. Porque quando a gente fala de comunicação entre neurônios, a gente está falando basicamente de uma comunicação que precisa de oxigênio e precisa de glicose, precisa de açúcar. Ou seja, eu respirar bem e eu me alimentar bem significa que eu vou produzir neurotransmissores e hormônios que são compatíveis, por exemplo, com o meu bem-estar. Então, olha que interessante. Conforme, e desculpe ser prolixo, mas acho que é importante dar essa fundamentação também nesse momento, até por conta das colocações que fizeram. Quando eu estou com a minha respiração em dia e quando eu estou com a minha alimentação em dia, ou seja, com equilíbrio, eu vou ter um controle melhor das minhas emoções. Por quê? Porque, por exemplo, a adrenalina não é um hormônio, né? Assim, se a gente pensar, por exemplo, noradrenalina, adrenalina, dopamina, a gente fala um monte de vezes sobre isso, mas a gente esquece de pensar o seguinte, quem que produz adrenalina? Quem que produz cortisol? A gente está falando como se o neurônio falasse assim, vamos produzir agora cortisol. E, na verdade, a produção de adrenalina é uma reação do organismo a um determinado estímulo. Então, quando eu estou em perigo, e aí, então, o medo é super importante porque ele trata da sobrevivência da nossa espécie. Quando a gente fica com medo, a gente vai produzir adrenalina e essa adrenalina vai percorrer o corpo para quê? Para a gente ter um enrijecimento da musculação e estar preparado para correr ou para lutar. Exato. E isso é fisiologia, isso é neurofisiologia. Então, quando a gente pega uma pessoa, por exemplo, que não está equilibrada, o que acontece? Ela produz adrenalina de uma forma desequilibrada, e aí ela fica tensa, e ela fica em proteção o tempo inteiro. Por quê? Porque o tempo inteiro a gente está recebendo estímulos para se defender. Eu estou trabalhando com o Tuti, e aí o Tuti fala, você já fez aquele relatório? Ou então, olha, temos que ter um resultado, temos as nossas metas. Automaticamente, né, quem vive em grandes organizações, a gente está o tempo inteiro, entre aspas, com medo, produzindo adrenalina que é crônica, né, porque é constante, por causa das cobranças. Que lá nos Homens da Caverna, as cobranças eram assim, olha, tem um leão lá fora, tem um leopardo lá fora. Agora não, agora a gente tem um leão por dia para matar, porque existe esse ditado, matar um leão por dia. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem tudo para desequilibrar o nosso metabolismo. E aí, conforme a gente começa a produzir adrenalina de forma mais crônica, a gente começa a produzir também algo que se chama cortisol, que acaba com o sistema cardiovascular, que acaba com o sistema digestivo. Então, assim, é muito comum uma pessoa que está em confinamento 1 ano e meio e que está morrendo de medo de vírus, de contaminação e de perder emprego, ou seja, são vários medos, essa pessoa está em produção de adrenalina constante. E ela está produzindo cortisol e vai acabar com o aparelho digestivo, vai acabar... E o cortisol mata neurônio.
mata células importantes do nosso organismo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de inteligência emocional, a gente está falando também disso, da questão mais básica, que é... saúde, né? Eu preciso administrar melhor as minhas reações emocionais, porque emoção é reação emocional, que é diferente de sentimento que eu estou colocando consciência naquela emoção. No momento que eu estou administrando as minhas reações emocionais, e aí eu tenho equilíbrio respiratório e equilíbrio metabólico, gente, eu vou ter uma qualidade de vida muito melhor. Tanto é que, se você for ver, até para fechar, a quantidade de pessoas que tiveram problemas com Covid eram pessoas que estavam com problemas de comorbidade e que, em geral, é o desequilíbrio entre açúcar e oxigênio. Foram as pessoas mais afetadas. Aqui eu não estou querendo generalizar, aqui eu estou trazendo quadros estatísticos. Você fala assim, olha, a estatística que está aqui é essa. Então, assim, teve gente que era super saudável? Não, aparentemente saudável. O cara fazia atividade física? Ok, só que o cara fazia atividade física e cobrava resultados, trabalhava numa empresa super... Vivia estressado, né, Ari? Vivia estressado. Então o cara estava fisicamente, aparentemente bem e estava com uma produção de cortisol e estava queimando neurônio o tempo inteiro. Esse cara pegou Covid, ele teve problemas. Então, a gente tem que tomar cuidado, e aqui eu não estou pacificando Covid, falando, é uma gripe... Não, né? É sério, e principalmente porque é sistêmico, né? O vírus, então ele trabalha questões inflamatórias, questões cardiovasculares, e mais do que isso, vão trazer sequelas ainda por muitos e muitos anos, né? Porque as pesquisas ainda estão aí, mas o mais importante nesse momento, quando a gente fala de gestão da emocionalidade, e eu já queimei meu tempo pra caramba, me desculpem meus dois parceiros. Imagina, foi ótimo. Mas é super importante entender essa fisiologia da gestão da emocionalidade, porque sabe o que acontece, Renise e Tuti? Muita gente vem para essas lives aqui e vem ouvir a gente falando e fica achando que a gente está falando de amor, de perdão, de gratidão, sabe? De ter uma vida mimimi. Esses caras falam essas coisinhas, tipo, isso tudo é ridículo, porque lá no campo organizacional, no meio das empresas, lá no banco, é cobrança o tempo inteiro, todo mundo se matando e tal. E é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando que todo dia tem um leão para a gente matar, e se a gente não administrar as nossas emoções, o cortisol vai te matar, porque as inflamações cardiovasculares, a tua diabetes, todo esse desequilíbrio metabólico que traz, simplesmente porque você não está conseguindo colocar significado nas tuas emoções, já era, meu amigo. Então, assim, vamos combinar que a gente fala, quando fala de neurociência, quando fala de fisiologia, é um tapa na cara para todos nós. Mas a gente precisa, de uma vez por todas, entender que gestão da emocionalidade, que inteligência emocional, não é uma coisa para a gente ficar falando sobre ame e abrace os seus amigos, e mais do que isso, tenha compaixão com seus inimigos. A gente está falando de uma coisa super importante, que é a tua qualidade de vida e a tua longevidade no mundo que a gente vive hoje. Perfeito, Ari, perfeito. Porque essa parte que o Ari trouxe é fundamental, porque quando eu falo dos neurotransmissores, dos hormônios, né? A gente está falando da vida real e olha só o que ele disse. O cortisol, ele vai trazer o estresse, mas eu não posso zerar, eu tenho que ter um pouco, que é o que vai me manter ali, né? O nosso cuidado é com o exagero. Aí, da mesma forma, todos os demais hormônios, né? É tudo a questão de você saber gerenciar isso tudo. Eu queria colocar duas coisinhas, uma trazendo aqui, tem uma pergunta da Alessandra, devemos preocupar em buscar ajuda, aí ela está falando de bipolaridade, se o filho pode herdar. Então, assim, só para, né, enquanto psicóloga, né, não atuo como, né, mas a bipolaridade, ela é uma doença com um importante fator genético. Então, a gente não tem como não recomendar que você realmente busque, procure, examine, né? E, dependendo da idade, algumas se manifestam na adolescência, né? Tem o momento que, na maioria das vezes, vem à tona, ok? E... Peraí, deixa eu ver o que mais. Eu queria colocar mais uma coisa. O Rei, se você me permite, só sobre essa questão, né, porque é muito pontual, até deixar aí falando como, inclusive, neuropsicólogo, né, que você sabe, grande parte
das doenças neurodegenerativas, independente dos transtornos, porque a gente está, às vezes, falando de transtornos, né? Porque aí tem transtornos mentais que eventualmente tem a ver com a questão psíquica, e aí o meio ambiente influencia muito, mas questões neurodegenerativas que tem a ver com o neurônio, efetivamente, tem muito a questão genética, tá? É importante, porque Sim. às vezes as pessoas falam, poxa, um exemplo, poxa, os pais têm Alzheimer, né? Um dos pais tem Alzheimer. Se a possibilidade de repente passar para as próximas gerações, é maior a possibilidade. Não significa que é obrigatório passar, né? Mas aí o que você vai fazer? Ah, poxa, então meu pai ou minha mãe teve ou tiveram, e aí então eu vou ter. Não, aí você muda o estilo de vida. A minha mãe era diabética, aí eu tinha a possibilidade de ter diabetes, aí eu vou comer doce a minha vida inteira. É óbvio que eu vou ser diabético. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou culpar minha mãe. Quando, na verdade, eu podia não ter diabetes se eu não parasse de comer doce. Entende? Exatamente. Então, tem as doenças que são genéticas, mas também tem a questão do estilo de vida. Nesse caso em particular, né, alguns tipos de transtorno tem a questão genética, mas também tem a questão do estilo de vida, que é importante ressaltar. Tá? E aí eu não consigo deixar de aproveitar, eu já falei isso numa outra live, mas a questão do Alzheimer é exatamente isso. A minha mãe tem Alzheimer, então eu tenho um cuidado absurdo em todos os sentidos, né? Primeiro, é a questão social, né? Para que a gente... ele está em primeiríssimo lugar o relacionamento, as pessoas, o interesse que você tem por isso. Em segundo lugar, está a parte física, exercícios, atividade, porque vai oxigenar o cérebro. E em terceiro é que vem a questão do desenvolvimento intelectual mesmo, de você exercitar, de você aprender uma língua nova, de você aprender coisas novas. Eu até estava vendo esses dias, né, sobre isso. Não adianta você pegar para... eu gosto de tocar piano, então eu vou tocar piano. Não, então pelo menos muda o estilo. Se você tocava o clássico, passa a tocar o popular, você tem que, principalmente depois dos 50 anos, investir em aprender coisas novas, né? Eu quis aproveitar para puxar esse assunto aí. E antes de eu passar para o Tuti na questão das crianças, o Ari falou também sobre a questão de emoção e sentimento. Então, assim, para ficar claro, às vezes a pessoa entrou depois, tem muita gente entrando ainda, sentimento é a percepção o quê? Sensorial da emoção. A emoção é o que outra pessoa vê em você, né? Ela pode pelo menos medir, tá? É visível a sua emoção. Agora, o sentimento, ele é interno, né? Ele é subjetivo. Você pode relatar, eu estou me sentindo assim, mas a emoção você transparece. Então, emoção a gente pode avaliar objetivamente e sentimento é mais subjetivo. Né? E tecnicamente, inclusive, só para reforçar também, Sim. A gente trabalha as emoções, tecnicamente, nós chamamos de reações emocionais. Então, quando a gente fala das nossas emoções, a gente sempre fala de reações. Ou seja, a emoção, ela não existe por si só, ela é uma reação do organismo através de algum estímulo. Então, assim, você teve um estímulo que gerou uma reação emocional. A emoção por si só, ela não gera. Sim. Ou seja, se você tiver em coma, por exemplo, você não vai ter reação nenhuma porque você não está recebendo estímulos e aí, portanto, não vai existir a reação emocional. Isso é importante também. Por quê? Porque hoje em dia a gente está vendo muita gente reativa por aí e aí a gente está falando aqui de gestão da emocionalidade, ou seja, tem que jogar essa reatividade fora, senão a gente tem que mudar urgente, né? Tanto é assim que, voltando ao Paul Ekman, ele foi consultor também de uma outra série famosa, a Lie to Me, né? Minta para mim, que ele fez aquele estudo das microexpressões, porque o corpo, ele realmente denuncia, tá? Quem entende muito, quem é muito empático, estudou as microexpressões, ele sabe que você acabou de sentir raiva, acabou de sentir medo, por exemplo, ou tá mentindo, né? Mas, ó, voltando eu gostei as quando crianças, né? O Ari chamou para o pragmatismo, porque isso me remete a uma outra palavra, como que é mesmo, Ari? Intencionalidade. Intencionalidade, exato. Né? Então, como a gente pode ajudar nossos filhos? A Renise falou, no caso do Alzheimer, a importância dos relacionamentos. E para a criança, primeira coisa, né? O lar, o relacionamento, o diálogo, a conversa, o olho no olho, o toque físico. Não, como ensina o Winnicott, né? A criança, ela vê o mundo através dos seus olhos
no início, ela se vê através dos seus olhos. Se você a ama, passa aquele sentimento, eu sou digno de ser amado, ela vê isso nos seus olhos, você é o espelho dela no início da vida. O seu toque na criança vai ensinando que ela é uma pessoa e você é a outra, porque no início ela acha que você e ela são uma só. E a visão de mundo que ela vai ter vai se basear muito no início na sua. Então, os pais têm grande responsabilidade de criar um ambiente de acolhimento no lar, de conversa, de muita conversa. A Renise poderia falar melhor sobre isso até, mas eu vou aqui ousar falar sobre isso, porque a gente precisa ajudar as crianças a entender como funciona o processo, né? Na hora que ela sente aquela raiva, e isso não serve só para ela, serve para nós, né? A gente entendendo como funciona o processo, quando a gente traz aqui a questão da amígdala, que é o órgãozinho lá, que é tipo o alarme que tem alguém te atacando, tem alguém te ameaçando. A gente não está aqui para se exibir, para falar, nossa, como ele conhece do cérebro, né? Não, a gente está aqui porque, assim, você sabendo o que é isso que está acontecendo naquele momento, você adulto vai chamar a respiração, né? Tem no livro de Mindfulness que eu li, o cara fala assim, olha, antigamente se falava, conta até 10, né? Antes de você meter a mão na cara daquele cara da festa que eu falei no início. Ele falou, isso não adianta mais, porque contar até 10 é piloto automático. Respira 10 vezes, né? Respira, ou ele dá um exemplo assim, se você quer, você tem que sair da amígdala e voltar para o neocórtex, ou seja, voltar a pensar, né? Voltar a raciocinar. Então ele fala assim, ó, adota a seguinte coisa, lembrar o nome dos 7 anões. Que aí você vai, Atixim, Zangado, Dengoso, Dunga. Aí você vai ter que pensar, e nisso são segundos, gente. Aquilo que o Ari falou. Tem muito do fisiológico ali, só que a sua vida, o seu destino pode mudar. Se você numa briga de trânsito, por exemplo, vem a raiva, você não se controla, fecha um motoqueiro, esse motoqueiro vem perder a vida, por exemplo, a sua vida está comprometida. Você vai pagar a indenização, a vida dos seus filhos pode ser afetada. Então, alguém escreveu, Rafinha, isso é live, é para a vida, né? É uma coisa tão simples, mas tão difícil. É aplicação para a vida, isso. A gente aprender como funciona o processo. Então, ajudar nossas crianças a entender que o que ela está sentindo naquela hora é isso ou aquilo, que o corpinho dela avisou ela desse jeito ou daquele, e ensinar ela elementos para como ela pode interromper isso. Quando eu casei com a minha esposa, com a Neuza, eu achava muito bacana, ela já tinha os filhos dela e eles iam para a prova, vestibular, e ela falava, sempre na hora de sair, lembra de respirar. Por quê? Isso é uma conversa que ela já tinha com ele desde de pequenos. Ela ensinava, você tá assim, você tá ansioso, então olha, vamos respirar, respira com a mamãe e tal. Essa é uma das formas, né? É importante, não é bobagem, que a criança saiba nominar, porque isso para a vida dela vai fazer diferença. Se aquilo é raiva, se aquilo é ciúme, se aquilo é fome. E outra coisa que o Ari falou, que eu achei muito bom a gente destacar, é como o corpo também interfere em tudo isso, porque, por exemplo, você quer ter uma conversa, uma DR, né, com a sua esposa ou com seu marido, às 19h30, que é a hora que bate aquele sono nele. Então ele está com sono. Aí você vai interpretar os sinais dele como descaso, ou dela, né, como descaso. Até isso, a inteligência emocional, se a outra pessoa for emocionalmente se conhecer, ela vai falar, amor, vamos falar disso depois, porque eu tô com muito sono, a minha tendência vai ser mau humor. Ou a outra pessoa já nem vai falar naquela hora, vai dizer, olha, eu sei que agora é a hora do seu sono, tá? Mas amanhã de manhã nós vamos conversar sobre isso. Isso também é a hora do jogo, emocional, né? Com certeza a inteligência emocional. O Tuti, e eu queria falar das pessoas que estão chegando. Paulo Bartolo, um exemplo aí, né, de conhecimento, nosso querido aí campeão de karatê, né, e que sabe muito sobre esse controle da respiração, o uso. Fátima Rezende, Pedro Dias, a Tati Nogueira, né, um monte de gente entrando. Quem quiser assistir depois pode, Josilene Mendes, né, pode. Vai estar gravada tanto no Instagram quanto no YouTube, nos canais de nós três. Nesse momento fica nos meus canais, mas logo, logo eles colocam nos demais canais também, tá?
Estou vendo aqui da Paz, o pessoal de São João, de Minas Gerais, está aqui. Aí para falar um pouco do chat aí, né, dos comentários, a gente estava falando sobre essa questão do ego, né? A gente está recebendo um monte de elogios, e aí as pessoas elogiando, né? Sensacional, parabéns, isso aqui, tarará. Aí é um pouco aquilo, né? Assim, na prática, a gente fica pensando, poxa, qual é o propósito de você realizar algo? E aí uma coisa que me vem muito à mente, né, porque nós estamos em 4 aqui, né, nós temos 3 pessoas que estão no vídeo, mas tem uma pessoa super importante que é a Luciana Marczak, que está aqui nos bastidores, colocando esse chat, fazendo essa conexão. É sempre bom a gente agradecer a Luciana, que ela não gosta de aparecer, mas eu faço assim com ela, ó. Porque eu coloco ela. Muito eu bem, coloco ela para todo mundo ver a cara, para ninguém achar que é inteligência artificial, porque a gente fala da Luciana Marczak. Cabelinho preso, esses olhos azuis aí lindos. Então, para quem tá no YouTube, agora acabou de conhecer a Luciana também, para o Instagram, vocês vão ficar na curiosidade, depois olhem lá na transmissão, na gravação. A Luciana precisou de muita inteligência emocional agora, viu? eu coloco no fogo. A Lu está preparada para isso. Mas a verdade é que nós 4 estamos aqui, né, produzindo um conteúdo e transmitindo conhecimento para as pessoas, mas existe uma coisa que é fundamental, que a gente não falou durante toda a noite, e a gente está caminhando para o final. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente aqui, e também aqui a gente desliga no YouTube, e a gente não vai ter falado de uma coisa, e o Tuti falou essa coisa do mindfulness, que é o poder do agora. Quando a gente fala de inteligência emocional, é o quanto você está presente nas coisas que você está realizando agora, para você entender o que está acontecendo contigo. Às vezes a gente sente um friozinho na barriga, e eu lembro uma vez, eu fui dar uma palestra, e aí tinha muita gente e tal, e eu falei assim, nossa, eu tô com frio na barriga e tal, e o cara que me convidou, né, era um professor, tá, um colega, era em outra cidade, o cara falou, até parece você frio na barriga tal, pô, você já dá palestra há um monte de tempo, dá aula tal. Mas, assim, a gente precisa também sentir esse friozinho na barriga, porque naquele momento que produziu esse friozinho na barriga, que é um efeito colateral da própria adrenalina, colocou para mim o quê? Colocou um estado de atenção para eu poder fazer o meu melhor. Então, assim, quando eu coloco o meu estado de atenção plena no que eu estou fazendo, e pode ser tomar um refrigerante, tomar um suco, jantar, qualquer coisa. A maioria das pessoas eu vejo, elas comem assistindo televisão ou no WhatsApp. Você vê nos restaurantes, os casais vão jantar juntos e ambos estão conversando no WhatsApp com pessoas de fora, ou seja, eles não estão ali, né? presentes. Muito triste. E aí, o que vai acontecer? Com o tempo, a gente não tem a capacidade de identificar essas emoções e essas reações emocionais, a ponto de a gente confundir frustração com decepção, com ansiedade, com angústia. E aí as pessoas cada vez falam para a gente assim, mas eu sou tão ansioso, tal. Aí você vai ver, a pessoa não é ansiosa, a pessoa é angustiada. Ela está vivendo do passado, não vivendo do futuro. Ou então, está com excesso de presente, aí ela está super estafada, aí ela fica, eu estou super ansiosa, eu estou mal. Meu, não tem nada a ver, burnout não tem nada a ver com a tua ansiedade, né? Burnout tem a ver com o excesso do teu trabalho agora, quer dizer, você está estressado porque você está realizando muitas atividades ao mesmo tempo. Então, assim, esse estado de atenção também é muito importante, porque quando a gente coloca estado de atenção no que a gente está fazendo, e aí a gente entende, por exemplo, poxa, eu estou falando muito rápido, poxa, eu tenho que respirar, poxa, eu tenho que dar tempo para os meus colegas falarem, poxa, tem um tempo para essa live acontecer, poxa, tem um conteúdo que falta ou não falta. Se você não está presente, acaba saindo um monte de coisas erradas, né? E não só numa palestra, mas num relacionamento, né? De sentir o gosto da comida, né? O Mindfulness trabalha muito saborear, coisa, né? De você saborear. Saborear tudo, né? Saborear a comida, e como a vida. você disse. Saborear a vida, saborear aquele passarinho que você viu, o seu animal de estimação que está em casa com você, seus filhos. Gratidão. Né, companheiro. Então, é a questão é isso que o Ari trouxe, é fundamental. Às vezes eu fico olhando ali porque o computador está aí no YouTube, né? Você estar presente, né? Mindfulness, você desenvolver isso naquilo que você está fazendo, você está ali. Né? Você vai comer, você vai curtir aquele momento, e até tem um livro que chama A Mesa, que estava falando sobre as separações, a quantidade de casais que se separam e tal,
Então, essa pessoa até ela estava em oração e a resposta era a mesa. Por quê? Porque a mesa que a família realmente vai curtir um ao outro, ouvir um ao outro. Então, eu faço questão com meus filhos, quando a gente senta, eles chegam da escola, nos dias que eles almoçam em casa, eles sabe, nem tentam, né? Porque não tem televisão, não tem celular na mesa, nem vem para a mesa, porque é a hora da conversa, que eu preciso saber como foi na escola, o que você fez de diferente, o que você aprendeu. Olha, hoje o pai fez isso, a mãe fez aquilo. Então, tanto para o casal, que é o início, eu comecei falando da separação, quanto da família, é o momento que você troca valores, que você escuta, que o outro se sente importante, né? E isso é fundamental, você estar presente nesse momento da pessoas, mesa. Né? A gente aqui não fala de religião, né, de crenças, mas quantas pessoas não frequentam igrejas das diversas denominações ou centros, seguem determinadas doutrinas e estão lá, por exemplo, na igreja e ficam olhando a roupa dos outros, não fica conectado com a palavra que está sendo colocada no culto ou na missa. Hoje de manhã eu tive o prazer enorme, né, de rever meu amigo, que é o Padre Cláudio. Ele fez uma missa de celebração, né, e aí em homenagem ao Dr. Milton, que faleceu há 9 anos, tá? Então fez lá uma homenagem, e aí fez toda uma palavra, e ele se recuperou, né, de Covid. Acho que muitas pessoas, principalmente quem é de Santos, sabe, é uma pessoa incrível, o Padre Cláudio, muito ligado, né, à diocese e tudo mais. Uma graça de pessoa. E aí, assim, eu via as pessoas se emocionarem só de ouvir a voz dele. Quer dizer, se você conecta, você se emociona. Eu vejo nos meus treinamentos, às vezes, as pessoas chegam lá no marca pessoal, no arquitetando, eu começo a falar, de repente, só assim, ó, você já pensou o que você fez hoje? As pessoas começam a se emocionar. Por quê? Porque elas estão naquele momento se conectando. E aí a oração, independente da religião, é você se conectar com seu eu superior, né? E aí, veja como é importante, se a gente está falando aqui de gestão da emocionalidade e inteligência emocional, ter essa conectividade com algo superior, né? E aí o Tuti fala tão bem, a gente já teve lives e com certeza teremos outras para falar sobre a questão da inteligência espiritual e essa integração toda, né, do avatar, de estarmos conectados, mas assim, é fundamental para tudo isso acontecer, estar conectado, né? Nós precisamos estar conectados, porque senão as coisas não acontecem, né? O efeito prático disso, né, para você que fez a pergunta dos filhos, se o seu filho teve toda essa aula, né, que não precisa ser com a Ari, que é o mestre, pode ser com você, que é a mãe, você bebe da fonte e ajuda seu filho a fazer gestão das emoções, e ele vai para uma entrevista de emprego, aí o coração bate, as mãos ficam molhadas, ele se sente nervoso, ansioso. Se ele teve essa educação emocional com você, ele vai pensar, estou ansioso, vou respirar, isso é normal, na verdade a maioria aqui está, né? Se ele não teve, ele vai falar, pronto, já estou nervoso de novo, eu sou um fraco mesmo, vai dar tudo errado, e vai dar mesmo, porque aí ele não confia nele, ele viu naquilo uma fraqueza, sendo que aquilo era só ele sendo humano, né? E Ari, eu tenho um exemplo sobre isso que você falou. Quando eu trabalhava na Caixa Federal, ali onde eu trabalhei, você também, Renise, ali no Canal 1, tinha um restaurante ali perto, uma churrascaria, eu almoçava muitas vezes lá, e eu tinha pedido um bife à milanesa com batata frita e arroz. Para quem está com fome, olha lá. E eu comia aquilo, mas quando eu comecei a comer, recebi uma ligação de uma pessoa da família com um problema sério. E a pessoa foi me falando, e eu comendo. Eu saí rápido, fui na caixa para fazer umas ligações e resolver aquele problema que a pessoa tinha me dito. Depois que eu resolvi, eu fui para o elevador para fazer o quê? Para almoçar. Aí, quando eu desci, que eu cheguei ali na Pinheiro Machado, no Canal 1, eu falei, mas peraí, eu já almocei. Mas eu não consegui, eu não registrei. Por mim, eu ia almoçar de novo. Porque é como se eu estivesse com fome ainda, mas não, eu não registrei, Ari. Eu fiquei impressionado com isso. Nunca tinha acontecido comigo. Eu simplesmente não registrei que eu almocei. Olha que loucura. Interessante, né? Talvez se eu começasse a comer, aquilo ia me enfastiar tudo, mas mentalmente, para mim, eu não tinha comido. Quantas pessoas não tomam medicamento duplo, dobrado, porque não lembram que tomaram a primeira dose, e aí vão lá e tomam de novo?
Porque quando vão tomar, não estão atentos. Exato. Tanto que hoje você tem até caixinhas para dias da semana. Tal. E aí tem gente que fala assim, essa caixinha aqui é para o mais idoso, porque a memória não é boa, tal. Não, é para quem trabalha no sistema financeiro, para quem trabalha na área comercial, que chega no meio do dia tem que tomar um comprimido, e aí dali 2, 3 reuniões não lembra mais se tomou o remédio ou não. Exato. Né? Então é para todos nós, né, na verdade. Sim. Gente, a gente precisa finalizar, porque tudo está pitando aqui. Tudo, bateria, o Instagram já ligou. 1h30, assim, olha, né? vocês estão abusando do tempo de vocês. A gente está 1h29, 50 segundos, o que significa que a gente vai cair se a gente não se despedir. Então, queria agradecer. Eu estou agradecendo no canal da Renise, porque ela que tinha que agradecer, que ela é anfitriã. Mas como então, eu sou cara de pau mesmo... Então vamos lá, Rê, você. Eu quero não só agradecer, como também quero convidar vocês para as nossas próximas lives. Nessa semana, devido ao feriado, foi na sexta-feira, mas na semana que vem volta para o nosso dia oficial, que é terça-feira. Então, quando não tem feriado, toda terça-feira, às 8h30. E nós estaremos aqui no Instagram, no YouTube e no Facebook, e queremos que você esteja conosco, cada dia um tema melhor do que o outro, mais apaixonante do que o outro. E ficamos devendo, então, o trompete com violão e o trompete com 2 violões. Eu tenho um pandeirinho que eu faço que fica pandeiro. Eu ia brincar com a fala da Renise, mas vai acabar o tempo, não vai dar tempo, né? Mas eu ia falar que a gente fala mais do mesmo toda vez, só que de formas diferentes. Exemplos diferentes, responde as perguntas, mas sempre ser humano, sempre desenvolvimento humano. É a nossa preocupação. Né? Legal. Até mais, gente. Tá bom, obrigado. gente. Até uma próxima. Muito bom. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.